Olá! Nesta nossa conversa de hoje, vamos dar um passo além. Sair daquela discussão mais básica sobre gráficos e candles para realmente mergulhar na mente de um operador profissional. O que ele vê que a maioria das pessoas não consegue enxergar. É sobre isso que vamos falar. A estrutura por trás de uma decisão de mercado. Essa citação resume tudo. É aqui que o jogo muda, de verdade. Quando um profissional olha para o gráfico, ele não está vendo um monte de riscos coloridos subindo e descendo sem sentido. Não, ele enxerga uma estrutura, ele tem um plano de voo. E essa é a grande virada de chave. Sair do impulso, da reação e passar a operar com base num plano, numa estratégia muito bem calculada. E como é esse tal plano de voo, então? Bom, ele se baseia em tornar visível o que, para a maioria, é completamente invisível. Estamos falando de 3 linhas fundamentais. Elas são o mapa que vai guiar cada passo, cada decisão dentro da operação. Vamos ver exatamente quais são. A primeira linha que precisa ficar clara é o ponto de entrada, que estamos vendo aí em verde. E atenção, isso aqui não é um palpite, não é achar que vai subir, é um gatilho. É o preço exato, calculado, onde a análise aponta a maior probabilidade de sucesso ao entrar a favor de um movimento. É precisão cirúrgica. Depois vem a linha vermelha, o stop loss. Olha, se tem algo que não é negociável numa operação, é isso aqui. É o cinto de segurança, é a rede de proteção. Se por acaso o mercado decidir contra a nossa análise, e isso acontece, é essa linha que limita o prejuízo a um valor pequeno, totalmente controlado. Operar sem isso é como pilotar sem freio. Simplesmente não se faz. E para fechar o nosso plano, a linha azul, o take profit. Essa é a nossa linha de chegada. É o alvo que foi definido antes mesmo de se entrar na operação. É onde o lucro é realizado. E por que isso é tão importante? Porque tira a ganância da equação. Não se fica esperando só mais um pouquinho. O plano é executado, o lucro é colocado no bolso e pronto. Disciplina pura. Ok, então, olhando assim com o gráfico parado, tudo parece muito simples, não é verdade? Colocar uma linha verde, uma vermelha, uma azul, parece até fácil. O problema é que o mercado não é uma fotografia, ele é um filme em tempo real. E é aí que a teoria e a prática se distanciam drasticamente. Porque a pergunta de $1 milhão é essa. Como é que se define o ponto exato para cada uma dessas linhas no calor do momento? Com o gráfico piscando na tela, os números mudando a cada segundo e, claro, o coração batendo mais forte. Como transformar a calma da análise em uma ação precisa sob pressão? É aqui que mora o grande perigo, a subjetividade, a tentação de definir esses pontos no olho, no achismo. Quando isso acontece, a porta se abre para a emoção tomar o controle. O medo de perder, a euforia de ganhar, elas começam a ditar as regras e a base matemática, a lógica, fica para trás. O resultado? Decisões impulsivas. E essa abordagem, essa forma emocional e subjetiva de operar, tem um preço. E as estatísticas são cruéis, mas claras. É exatamente por isso que cerca de 95% das pessoas que tentam operar no mercado acabam não tendo sucesso no longo prazo. A ausência de um método objetivo e matemático é, sem dúvida, a principal causa. Então, como sair dessa armadilha? Como superar esse desafio de operar sob pressão? A resposta está em usar a matemática a nosso favor. É aqui que a tecnologia entra, nos dando uma vantagem estatística. Ferramentas de análise, como scanners estatísticos, foram desenvolvidas justamente para isso, para substituir a emoção por probabilidade. Mas aqui é preciso ter muita clareza e total transparência. Uma ferramenta dessas não é e nunca será uma bola de cristal. A função dela não é prever o futuro. Isso é impossível. A função dela é muito mais poderosa, é calcular. Vamos entender bem essa diferença. Uma bola de cristal promete certezas, diz o que vai acontecer. Isso não existe. Uma ferramenta de apoio à decisão, por outro lado, trabalha com dados. Ela processa um volume gigantesco de informações do mercado em tempo real e calcula probabilidades. Ela não diz vai ser aqui. Ela diz, com base nos dados históricos, este é o cenário com a maior probabilidade matemática de sucesso para sua entrada, seu stop e seu alvo. É um mapa de probabilidades, não uma profecia. E mesmo tendo em mãos o melhor mapa, a análise mais precisa, a responsabilidade pela decisão final é de quem está no comando. A tecnologia é uma copiloto incrível, mas o piloto da conta é sempre o operador. A ferramenta apoia, ela não substitui o julgamento humano.
O processo, então, fica muito bem definido. Primeiro, a análise. A ferramenta faz o trabalho pesado, processando os dados frios, sem emoção. Segundo, a projeção. Ela apresenta esse mapa com os pontos calculados estatisticamente. E aí vem o terceiro e mais importante passo, a decisão. É o operador com sua estratégia e seu conhecimento que aperta o gatilho. Ou não. E essa é a grande lição. A tecnologia pode sim nos dar uma vantagem estatística imensa, uma vantagem profissional, transformando aquelas linhas invisíveis em um plano de voo claro e objetivo. Mas no final do dia, a ferramenta fornece o mapa. A decisão de decolar, de seguir a rota e de pousar, essa decisão final é sempre do piloto.